sobre prosperidade bíblica. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa me usar nessa tarde para trazer luz, dar entendimento, e que o Senhor possa revelar a Tua palavra, Pai, nos corações. Que não seja só uma ministração, mas que sejam ministrações particulares para cada pessoa que está aqui nesse lugar e para aqueles que estão em casa assistindo agora ou vierem a assistir posteriormente essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 39, se você abriu, diga glória a Deus. Versículo 1 diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então diga, José era escravo aqui. Vamos melhorar isso. Diga, José estava escravo. Então quem olhava de fora para José estava vendo um homem em uma condição de escravo. Mas de fato José não era escravo. Porque ser ou não ser escravo é uma condição do coração. Ninguém pode fazer um homem ser escravo. Alguém pode manter um homem em uma condição de escravidão, mas não é um escravo. Aleluia. E por outro lado, existem muitas pessoas que aparentemente estão livres, estão aí, mas são escravos. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então José, ele havia sido levado, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo para o Egito, e este homem, Potifar, o comprou. Ele era um escravo aqui, estava escravo comprado. Mas olha só o que acontece no versículo 2. Diz: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. É interessante, queridos, que alguém poderia dizer aqui, José é escravo, mas José veio a ser homem próspero. José, ele não era escravo, José era próspero. Ele estava escravo, mas era próspero. Ele estava numa posição de escravo, mas era um homem próspero naquele lugar. E ele veio a ser próspero. Prosperidade não é o que você tem, prosperidade é o que você é. Aleluia. Prosperidade não está limitado às suas posses. As posses não definem o quão próspero é um homem. Aquele homem é muito próspero porque ele tem 1 bilhão na conta bancária. Isso não define prosperidade. Prosperidade é a sua essência, é quem você é de fato. Ontem nós estávamos no GD, Grupo de Discípulos. Eu recomendo, se você congrega nessa igreja, participar do GD. E se você não sabe onde tem um GD, basta ir lá na secretaria, pergunta à nossa secretária, ela vai te dar o rol de todos os GDs que nós temos, somos vários reunidos. E no GD nós estávamos lá e a Aurélia pediu para eu explicar um pouquinho o que era prosperidade em um determinado momento, porque o tema sempre é o tema da semana passada. Então ontem nós tratamos no GD o tema da semana passada. E eu dei um exemplo, na hora me veio um exemplo, eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo. E esse exemplo que veio ao coração foi o seguinte: imagina que um homem ganha um bilhete de loteria, e ele ganhou esse bilhete, e quando ele ganhou o bilhete, ele olhou, e já havia sido o sorteio, e ele ganhou exatamente o bilhete premiado. Eu lhe pergunto, se esse homem ganhou o bilhete premiado de uma loteria, um prêmio aí acumulado, digamos 150 milhões, esse homem é rico? É ou não é? Esse homem tem dinheiro, ele é rico na hora que ele ganhou esse bilhete. Mas pode ser que ele não tenha ainda nem um centavo no bolso ou na conta bancária. Pode ser até que a conta bancária dele ainda esteja no vermelho. Ele ainda esteja em dívidas. Muito embora ele tenha um bilhete que diz que ele é rico. Muito embora ele tenha um bilhete que diz que ele pode ir no dia seguinte ou na semana seguinte e fazer um saque, e a conta dele vai mudar do vermelho para o azul rapidamente. Está comigo, queridos? Então,
Eu dei esse exemplo, que nós nos tornamos prósperos quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. No momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você nasce de novo, você se torna um filho de Deus e agora você tem um bilhete para passar a eternidade com Cristo. Aleluia. Agora, o saque desse bilhete, queridos, vai demorar um tempinho. Ok? Vai demorar um tempinho. Pode ser que seja um ano. Deus sabe. Deus é quem sabe o dia e a hora. Mas uma hora todos vamos sacar. Ok? Agora, eu posso te garantir, queridos, que o tempo que nós vamos esperar é muito menor comparado à eternidade que nós vamos viver, desfrutando da prosperidade completa em Deus, da plenitude da prosperidade, que é viver com um corpo glorificado, é conhecer todas as coisas como Deus conhece. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que agora nós conhecemos em parte, mas naquele dia nós vamos conhecer até como nós somos conhecidos. Ou seja, vai haver uma restauração completa na nossa mente. O nosso espírito já é próspero hoje, porque no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já nasce novo, seu espírito já é lavado pelo sangue de Cristo. Mas o seu corpo talvez ainda tenha uma dor, talvez ainda tenha algo no vermelho ali, ok? Mas naquele dia, não, naquele dia você vai receber o corpo glorificado, ok? Então, se você conservar o bilhete íntegro até o dia do saque, você vai realmente desfrutar da plenitude da prosperidade de Deus na sua vida. Alguns rasgam o bilhete no meio do caminho. Está demorando demais. Não, acho que isso não é verdade, não. Rasga o bilhete. Ou seja, desiste da sua salvação em Cristo. É possível. Isso é possível, eu não vou falar sobre isso agora, mas você pode ver isso lá em Hebreus 6. Mas o que eu quero te falar, queridos, é que prosperidade começa, de fato, na hora que você entrega a sua vida para Jesus. Um dos aspectos da prosperidade, ele já manifesta instantaneamente, que é a redenção do seu espírito. O seu espírito, ele agora é redimido. Ele era pecador, agora é redimido. Todos os seus pecados foram lavados. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo no seu espírito. Você agora passa a ter a vida de Deus. Você agora passa a ser um homem ou uma mulher de Deus. Filho de Deus. Filho do Rei dos Reis. Uma pessoa próspera. Diga para alguém perto de você, diga, boa noite, próspero. Aleluia. Aí alguém pode dizer, mas você está dizendo aí que é próspero, mas a sua conta bancária ainda não tem tanto dinheiro. Ah, mas você ainda está com uma doença, esse negócio de prosperidade no corpo, que é saúde completa. Eu estou percebendo ainda alguma doença. Aí você diz para essa pessoa, é porque ainda não saquei o bilhete. Aleluia. Mas sabe de uma coisa, queridos? A prosperidade bíblica, ela tem alguns aspectos dela que só vão acontecer realmente quando o Senhor, ele der a ordem ao anjo, ao arcanjo, ressoar a trombeta e os crentes, os mortos ressuscitarem e aqueles que estão vivos servindo ao Senhor serem arrebatados. Então, por exemplo, a restauração completa do nosso corpo, nós vamos receber um corpo incorruptível, igual ao corpo de Cristo. Você vai receber um corpo, queridos, o mesmo corpo que Cristo tem. Um corpo que nunca mais vai nem se cansar. Eita, que coisa maravilhosa. Eita, que bênção. Bom demais, né? Diga para alguma mulher, ei, você nunca mais vai ter uma ruga. Diga para um homem aí, ei, você nunca mais vai pagar um boleto. Aleluia. Eu gosto de brincar com minha sogra, ela está ali, né? Eu digo a ela, dona Vitória vai chegar com 100 anos sem nenhuma ruga, porque ela é zero boletos. Muito bom, queridos. Então, olha só, o Senhor era com José que veio a ser próspero. Primeira coisa que você tem que entender de prosperidade é que prosperidade é ser e não ter. Diga, eu sou próspero. Aleluia.
Eu quero ir com vocês para 2 Crônicas, capítulo 26. Enquanto você abre 2 Crônicas 26, eu quero lembrar um pouquinho da historinha do José. É interessante, queridos, que José, ele era o filho predileto na casa de seu pai. Seu pai tinha dado uma túnica para ele, uma túnica talar, colorida, e os irmãos tinham inveja dele na casa dele. Impressionante algo como esse, um irmão tem inveja do outro. Mas isso aconteceu na casa de José, e José continuou sendo fiel, e o diabo levantou ali aquela situação para que José fosse jogado lá naquele poço, né? E fosse vendido. Alguns dizem, não, isso foi Deus trabalhando para José chegar no Egito. Meu irmão, Deus não precisaria de usar essas armas do inimigo para cumprir o seu plano. Deus poderia fazer com que Faraó encontrasse José na casa dele. Você crê nisso? Você crê que Deus não precisava que José estivesse lá num presídio? Deus é poderoso, queridos. Mas José estava lá naquela situação, mas um homem próspero, ele não deixa de ser próspero porque ele vai para uma prisão, injustamente. Ok? Se injustiçarem uma pessoa, essa pessoa não vai perder nada com isso. Jesus até falou, olha, bem-aventurados sois quando mentindo, disserem todo mal contra vós. Quando vos injuriares e disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados, mais do que felizes. Lá no Sermão do Monte ele fala muitas bem-aventuranças. É interessante, quando mentindo, né, queridos? Se for falando a verdade, aí não é bem-aventurança, não. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que mesmo que puxe o teu tapete, se você se mantiver nos princípios da palavra de Deus, o Senhor vai te levantar, porque maior é Deus para te levantar. Então José era o filho predileto na casa, e quando ele foi colocado na posição de escravo, ele continuava sendo um homem próspero, e naquela posição de escravo, agora ele era o escravo predileto. E ele foi promovido naquela situação de escravo a mordomo do lar. E o mordomo era aquele que administrava. Ele não era um mordomo qualquer, ele era o administrador da casa, ao ponto de lá no capítulo 39, está escrito que Potifar, ele não tinha nem ciência do que ele tinha em casa. Potifar não sabia mais nem o que tinha. José é quem estava administrando tudo. Era tão confiável que Potifar, ele disse, eu vou delegar tudo para ele, eu não quero nem tomar conta, eu vou deixar nas mãos deles, e eu sei que estando nas mãos dele, está na mão de Deus. Por que eu digo isso? Porque está lá dizendo que Potifar viu que tudo que José fazia, Deus o fazia prosperar nas suas mãos. Então, Potifar sabia, está na mão de José, está nas mãos de Deus. Agora, é interessante, queridos, que quando José foi tentado pela esposa de Potifar, ele saiu fugido, ele fugiu, envergonhado, tirou a roupa dele, ele saiu do jeito que estava, foi caluniado, mas ele preferiu sair naquela situação do que ficar ali, porque o homem próspero, ele presta mais atenção em Deus do que nas tentações. O homem próspero, ele está mais comprometido com o que Deus tem para a vida dele do que qualquer oportunidade fácil. Ele está mais comprometido com o que Deus tem até do que as suas próprias necessidades. Então a prosperidade é uma questão de dentro, querido, não é de fora. Diga para alguém, diga aí, você ainda é próspero. Aleluia. Então, 2 Crônicas 26, versículo 3 diz, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar Desculpa, queridos. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. E 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Diga, Uzias fez o que era reto. Fez o certo. Diga para alguém, diga aí, faça o certo. Que não vai dar errado. E se você fizer certo, não dá errado. Mas se você fizer errado, não dá certo, queridos. O certo nunca dá errado e o errado nunca dá certo. Então, Uzias fez o que era reto perante o Senhor. Isso é a chave, queridos, é fazer o que é certo perante o Senhor.
Porque tem muita gente que faz o certo diante de pessoas. Mas quando não tem ninguém aparentemente vendo, é uma oportunidade de fazer o errado. Mas quando você tem uma consciência de que aonde você está, Deus está com você, e você está disposto a fazer o que é certo perante o Senhor, não precisa de supervisão para crente, queridos. Não precisa de supervisor. Sabe, nós vivemos em um tempo que você contrata pessoas para fazer um serviço e contrata outra pessoa para ficar olhando se o que você contratou para fazer o serviço está fazendo. Chama-se supervisor, gerente, encarregado de obra. Tem vários nomes. Alguém observando se aquele que foi contratado e se comprometeu em realizar algo, se está ou não fazendo. Porque o homem próspero, ele não precisa de alguém no pé dele. Ele vai fazer o certo. Mas o escravo, ele tem que estar debaixo do chicote. O escravo, ele só trabalha no chicote, queridos. O escravo tem que ter alguém olhando para ele. Ele só faz as coisas debaixo de supervisão. Ele não é livre. Mas o homem livre, ele entende o que ele precisa fazer e faz. Aleluia. Diga, eu sou livre. Diga para alguém, é bom ser livre, queridos. Aleluia. E se colocar alguém para ver você fazer, não tem problema. Você já iria fazer sem ter alguém vendo? Aleluia. Deus é bom. Continuando. Ele fez o que era reto, segundo o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Eu gosto dessa parte aqui porque ele também tinha um referencial em casa. Ele tinha um pai. O pai dele fazia o que era certo. Ele tinha um exemplo dentro de casa de um pai que fazia o certo. Sabe, hoje nós vivemos muito carentes de exemplo, queridos. Mas você pode ser alguém que vai restaurar esse exemplo dentro da sua casa. Você pode não ter tido um pai que te deu exemplo de alguém que faz o que é certo diante do Senhor. Você pode ter tido um pai que fez o que era errado, mas você não precisa ser um pai que vai fazer o errado também. Você pode quebrar esse ciclo de erro na sua casa. Aleluia. Por quê? Porque talvez o seu pai foi preso em vícios, talvez o seu pai foi preso em prostituição, em pecados, em mentiras, em tudo que não, em alguma coisa ou muitas coisas que não prestam. Seu pai pode ter sido preso, mas no dia que você ouviu a palavra de Deus e você se entregou ao Senhor, você foi liberto de todas essas coisas. A palavra de Deus fala: a quem o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será livre. Jesus, ele falou que os seus discípulos são aqueles que ouvem as suas palavras, praticam. Aqueles que seguem as suas palavras. Aí ele fala: e conhecereis a verdade. Se ouvirdes a minha palavra, guardardes os meus mandamentos, vocês vão ouvir a verdade. Aleluia. Vão conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ou seja, você vai conhecer a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando você ouve a palavra de Jesus e você decide praticar a palavra de Jesus, você vai conhecer Jesus. Aleluia. Quem aqui, queridos, já fez aquela oração? Eu vou te dizer, eu fui o primeiro. Eu já fiz tantas vezes a oração: Senhor, eu quero te conhecer mais. Quem aqui quer conhecer mais Jesus? Aleluia. Eu já fiz essa oração tantas vezes: Senhor, eu quero te conhecer mais. Mas para você conhecer mais Jesus, basta você praticar mais a sua palavra. Quanto mais você pratica a palavra dele, mais você conhece ao Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai conhecer o Senhor praticando a palavra. Pastor, e como é que eu pratico a palavra? Todas as vezes que tiver duas opções para você agir, você vai lembrar o que Jesus disse. E você vai agir como Jesus falou. Isso é praticar a palavra. Aleluia. Por exemplo, Jesus diz: guardai-vos de exercer a sua justiça diante dos homens, como para agradar os homens.
Sabe, naquele tempo havia um mau costume. Eles andavam e nas praças eles começavam a louvar a Deus. E davam alguns passos e louvavam a Deus. Isso é ruim ou é bom? É bom. Em essência, é bom. Mas o que era ruim era a motivação. É que eles só louvavam a Deus nas praças porque eles não queriam. O objetivo deles em louvar a Deus na praça não era Deus ouvir o seu louvor. Era as pessoas verem que eles louvavam. Sabe, amados, às vezes o pessoal da mídia está passando a câmera, aí quando alguém vê a câmera passando, levanta a mão. Não estava nem louvando, mas a câmera está passando, todo mundo vai ver. Levanta a mão. A câmera, queridos, não deve determinar a altura das nossas mãos. A gente deve levantar a mão com a câmera, sem a câmera, porque a gente está louvando ao Senhor. E se as pessoas verem que eu estou louvando ao Senhor, qual é o problema das pessoas verem que você está louvando a Deus? E se as pessoas não verem, qual é o problema das pessoas não verem? Você está louvando a Deus, Deus está vendo. Eu estou fazendo o que é certo perante o Senhor, mesmo que ninguém esteja vendo, eu devo estar continuando a fazer. Aleluia. Agora é fato, queridos, que quando você serve a Deus, você, em algum momento, também vai ser visto pelos homens. Isso é algo bíblico. Mas não é a nossa motivação. A nossa motivação é fazer o que é certo perante o Senhor. Então ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera seu pai. Propôs, versículo 5 diz, propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, Uzias reinando aqui, começando com 16 anos de idade reinar, ele começou a fazer o que era reto, ele começou a buscar a Deus, ele começou a buscar nos dias do profeta, ou seja, ele começou a honrar a unção profética no ambiente, ele começou a honrar Deus através de um homem que Deus levantou. Aleluia. A gente vive hoje uma geração, queridos, onde muitos dizem, rapaz, eu acredito em Deus, eu não sou ateu, realmente eu creio em Deus, mas eu creio em Deus do meu jeito. Eu sou cristão, mas eu sou cristão do meu jeito. Onde você congrega? Em casa. Como você congrega em casa? Tem uma igreja na sua casa, todo mundo da igreja vai para a sua casa. Não, eu não vou para a igreja, eu sou cristão da minha casa. Queridos, é bíblico ser cristão da casa. Jesus disse, quem quiser, vocês podem ser cristão, mas quem quiser se reúna, quem não quiser fica em casa. Não. Ele disse que devemos congregar, não deixemos de congregar. Está lá em Hebreus capítulo 10, acredito. Não deixemos de congregar, como naquele tempo já era costume de alguns. Então, a gente precisa estar congregando. Outros dizem, rapaz, eu leio a minha Bíblia, e eu vou estudar a Bíblia e eu vou aprender sozinho. Mas é o padrão bíblico aprendermos a Bíblia sozinho, sermos o intérprete da Bíblia para nós mesmos. Esse é o padrão, não é o padrão bíblico, queridos. Show, o senhor está dizendo que a gente não deve estudar a Bíblia? Não, não estou dizendo isso. Nós devemos estudar, ler, se dedicar, aprender a palavra de Deus, mas nós devemos reconhecer que o Senhor levantou homens e mulheres, que o Senhor ungiu homens e mulheres para pregar a sua palavra e que eles o fazem não na sua capacidade, mas por causa de uma capacitação sobrenatural do Senhor. Aleluia. Quando qualquer ministro está aqui, queridos, nunca vejo um homem natural pregando. Tem um homem? Tem. Mas coloca o teu coração no que Deus está falando através dessa pessoa. Não importa quem seja a pessoa que está aqui. Pode ser qualquer pessoa, mas esse é um lugar santo. Esse é um lugar onde Deus está inspirando pessoas para falar uma palavra. E essa palavra poderá transformar a sua vida, a vida da sua família, a sua cidade. Pode levantar você, equipar você para fazer coisas que você nunca imaginou que poderia fazer na vida. Aleluia. Ministério não é algo que nós fazemos sozinhos. Ministério é uma obra de um corpo. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Individualmente somos membros do corpo, mas nós só trabalhamos bem se estivermos juntos. Diga para alguém perto de você, diga, ei, você é importante para o corpo de Cristo. Diga, sem você, o corpo fica mutilado. Aleluia, eu quero ver você bem. Aleluia. Diga, Deus é bom. Então ele buscou o Senhor e Deus o fez prosperar, queridos. Isso é maravilhoso. Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Muita gente tem deixado de pregar essa palavra, prosperidade, simplesmente porque algumas pessoas não gostam de falar sobre o assunto, porque pode ser mal interpretado. Mas nós não vamos deixar de pregar a verdade, queridos, porque alguém pode mal interpretar. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de inteira aceitação. Devemos continuar pregando e vivendo. Eu quero ir com vocês lá para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 57. Aleluia. Se você abriu, diga, as minhas contas estão pagas. Aqui está já no finalzinho do livro de Mateus. O livro de Mateus ele tem 28 capítulos. Nesse momento Jesus já havia morrido. Mas você vai perceber que ele ainda não havia ressuscitado. E ele não havia ressuscitado, você vai perceber logo agora. Vamos lá, versículo 57 diz, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia. Diga, um homem era rico. Diga para algum parceiro, era como você. Veio um homem rico. De onde era esse homem? De Arimateia. Imagina, veio um homem rico de Mossoró. Veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O homem era rico, era de Arimateia, e ele era discípulo de Jesus. Aleluia, diga, Jesus tinha discípulo rico. Se você estava preocupado em ser rico e ser discípulo de Jesus, Jesus tinha um discípulo rico. Uma das pessoas que eu gosto muito de ouvir sobre esse assunto é um homem chamado Bob Harris. E ele disse que algo aconteceu na vida dele e que aquilo ali deixou a mente dele em parafuso. Esse homem, ele amava o Senhor, só que ele servia a Deus e sempre que ele estava servindo a Deus, sabe, assim, bem firme, bem fervoroso, ele sempre estava quebrado financeiramente. Sempre estava liso. E às vezes ele dava uma esfriada naquele negócio de estar servindo a Deus e ia se dedicar ao trabalho e trabalhava, ficava bem financeiramente, mas fraco espiritualmente. Quando estava forte espiritualmente, fraco financeiramente. Então, na mente dele se estabeleceu a seguinte estrutura de pensamento. Ou o homem serve a Deus, ou o homem serve às riquezas. Porque tem um texto que diz, ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você agrada a Deus, ou agrada a Mamon. Ok? Ou serve a Deus, ou serve às riquezas. Então ele juntou essas duas situações. Quando eu estou forte espiritualmente, eu estou liso. Quando eu estou bem, com dinheiro, eu estou fraco espiritualmente. Então é porque eu não estou servindo a Deus. Eu tenho que escolher. Ou eu vou ter dinheiro, ou eu vou servir a Deus. Esse homem começou a fazer, acredito que foi o Rema, lá em Tulsa, Oklahoma. E um dia ele foi trocar o óleo do seu carro. Ele precisava trocar o óleo do carro. E ele conta que já estava no finalzinho da tarde. E ele disse, eu vou logo, vou deixar o meu carro lá. Eu sei que não vai dar certo para trocar hoje, mas amanhã pela manhã ele vai ser o primeiro da fila. Uma característica, queridos, de pessoas que vão prosperar, são pessoas que são diligentes. Então ele disse, eu vou logo hoje, vou deixar lá, porque amanhã o meu já vai ser o primeiro da fila. E ele assim o fez, só que quando ele chegou lá, o dono da concessionária, era aquela concessionária Chrysler,
só tem aqueles carrão. Ele estava meio desanimado. Ele recebeu o carro e quando Bob já ia saindo, ele chamou o Bob de volta e disse: Bob, vem cá. Bob voltou, ele disse: eu estava aqui, Bob, eu estou desanimado. Sabe, os negócios não estão indo muito bem. E quando você chegou aqui hoje, eu acredito que foi Deus que enviou você, porque eu já estava para fechar essa concessionária. E eu escutei tipo uma voz dizendo: por que fechar a concessionária e não dar ao Bob? E ele disse: eu estou te dando essa concessionária, você aceita? Vou te dar e você vai ter 50% dessa concessionária. Você vai administrar a concessionária, eu ia fechar. Mas se você aceitar, você vai ter 50% dos lucros ou dos prejuízos. Ele olhou ali e disse: eu topo. Pegou ali aquela concessionária e começou a trabalhar. E aquela concessionária começou a estourar. Agora aquele homem estava nos Estados Unidos, nas grandes mídias, vendendo carro para tudo que era canto. E ele começou a prosperar financeiramente, ficar um homem muito bem. Só que agora ele começou a ter um problema com ele mesmo, interno. Porque isso mexeu com a estrutura de pensamento que ele tinha. Que um homem ou era rico, ou era forte espiritualmente. Ou estava bem financeiramente, ou bem espiritualmente. Só que agora ele estava servindo bem a Deus, dedicado ao Senhor, e estava bem financeiramente. Ele disse: tem alguma coisa errada? Como pode eu ficar bem financeiramente e bem espiritualmente? Isso não pode, eu tenho alguma coisa errada. Aí ele começou a estudar os princípios da palavra de Deus e viu que o que estava errado era o sistema de crenças dele. O que estava errado era a estrutura de raciocínio que foi colocada na cabeça dele, que um homem ou serve a Deus ou serve as riquezas. E de fato isso é verdade, mas a questão é que ele não estava servindo as riquezas. Ele estava servindo a Deus agora com as riquezas. Ele estava só sendo diligente no trabalho, mas ele não estava servindo a Mamon. Ok, queridos? Ele não estava sendo governado pelo trabalho. Ao ponto que aquele homem rico, ele começou a ser usado por Deus para correr as nações pregando a palavra de Deus. E agora tinha o recurso para financiar o evangelho. Então você pode servir a Deus com os recursos. Nós vimos aqui um discípulo de Jesus no Novo Testamento, depois que Cristo morreu. Ele era discípulo, Jesus morreu. Aí olha o que acontece a esse homem. Ele vai até quem, queridos? Pilatos. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Jesus já havia morrido. Ele chega lá em Pilatos e diz: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Você acha que era qualquer pessoa que tinha moral para chegar diante de Pilatos e reivindicar o corpo de Cristo? Aleluia! Deus vai levantar, queridos, discípulos nesse tempo que vai ter influência diante de pessoas que podem fazer decisões importantes. Versículo 59, depois que ele pega, ele diz: e José, tomando o corpo, envolveu num manto limpo de linho. Diga, não foi num pano de chão. Foi num manto limpo de linho. E o depositou no seu túmulo novo. Diga, até o túmulo de Jesus era novo. Depositou num túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do seu sepulcro, se retirou. Então, observa toda essa estrutura que foi preparada, queridos. Um discípulo, esse homem tinha dinheiro, ele poderia ter a vontade de pedir aquele corpo, de guardar, de embalsamar. Mas, queridos, só vontade não faz. Só vontade não compra um manto novo de linho. Só vontade não manda abrir um túmulo numa rocha. Só vontade não basta. Sabe de uma coisa, queridos? Nós podemos ter vontade de construir uma igreja aqui, em Mossoró, para 3.000 pessoas, em um lugar bem posicionado, uma igreja climatizada. É uma vontade boa. É ou não é? Mas só a vontade é suficiente? Tem que ter também o recurso.
O dinheiro é importante, queridos. Então, é importante você saber que Deus não é contra você ter o dinheiro. Que Deus não é contra você estar bem financeiramente. Pelo contrário, Deus, Ele te dá princípios para que você possa prosperar nessa área também. Como Ele fez esses homens prosperar. Eu quero voltar com você lá para Gênesis capítulo 26. Gênesis versículo 26, está escrito, no versículo 12. Gênesis 26, 12 diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. O que aconteceu na vida de Isaac, queridos? 3 ações, faça assim, 3. Diga: primeiro, enriqueceu. Segundo, prosperou. Pastor, riqueza e prosperidade não é a mesma coisa, não? Não bastava dizer enriqueceu? Não, porque riqueza e prosperidade, querido, não são a mesma coisa. Alguém pode ser rico e não ser próspero. Aleluia. Mas a proposta de Deus para você é que você seja próspero. Que você tenha um suprimento completo, em abundância. Aleluia. Ele enriqueceu, ficou próspero e ficou riquíssimo. Enriqueceu, ficou próspero e a prosperidade ainda fez com que a riqueza dele aumentasse. Aleluia. Enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo. Eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de enriquecer, de prosperar e até ficar riquíssimo. Ah, pastor, quer dizer que todo crente vai enriquecer, vai prosperar e vai ficar riquíssimo? Não, queridos. Por que não? Porque nem todos vão crer. Muitos nem querem. Muitos nem querem, queridos. E se você não quer, não vai chegar. Porque Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E esse ouvir é obedecer. Ouvir não é só dar ouvidos assim, escutar não. É ouvir para obedecer, para colocar em prática o princípio. Aí muitos dizem: eu quero, rapaz, ter todas as minhas contas pagas, eu quero ficar próspero, eu quero ter recursos também financeiros, mas não trabalha. Ou trabalha negligente. Não vai chegar, amém? Mas eu creio que não vai ser assim na sua vida. Essa é uma pessoa muito longe. Então, eu quero ir com você lá para Atos capítulo 10, Novo Testamento também. Atos capítulo 10, versículo 1. Diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Diga: temente a Deus. Então Cornélio era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Sabe, essa palavra esmola aqui, a ideia é oferta. Cornélio era um homem que ofertava. A nossa ideia de esmola, querido, é uma ideia de troco de pão. Que isso é o que a gente aprendeu. Dê uma esmola àquela pessoa, mas esmola, na maioria das pessoas, é troco do pão. Agora ninguém tem mais nem troco de pão, né? Porque todo mundo paga no Pix. Aí não tem mais troco. Então tá difícil para quem pede esmola. Agora eles têm que botar um Pix lá. Então, dificilmente uma pessoa, queridos, vai dar uma boa oferta para alguém que está pedindo esmolas. Eu me lembro, algumas vezes eu dei ofertas que não são tão comuns. Tipo, eu parei num trânsito, num sinal de trânsito, dei R$50, uma pessoa que estava pedindo. E aquela pessoa já se animou. Ficou feliz, glória, agradeceu até a Deus. Nem sabia que eu era pastor, mas já agradeceu a Deus. Outro dia foi no estacionamento. Eu dei uma oferta para o flanelinha, R$50. E ele disse: você é crente? Eu disse: sou. Porque parece que isso é coisa de crente, né, querido? Ser generoso. Tem que ser filho de Deus, né, amados?
Aleluia. Uma vez, uma pessoa chegou lá em casa e o Senhor falou comigo, deu um terno a ele. E estava claro no meu coração qual era o terno que era para dar. Era o terno que eu mais gostava. Que às vezes a gente só quer dar aquilo que não presta. A carne quer dar o que não presta. Graças a Deus, a gente já teve essa área renovada. Mas nós temos uma assistência social, de vez em quando ainda chega alguém com a mente não renovada e traz algo para assistência social que nem ela mesma usaria. Como é que a gente vai dar para outra pessoa? E a gente tem que jogar no lixo, queridos, porque lixo é para o lixo. Ou para reciclagem. Então, mas tem gente que chega e deixa coisas novas aqui. E a gente doa coisas novas também. Mas nesse dia, era o terno que eu mais gostava de vir para a igreja para ministrar. Aí aquele irmão, era um irmão, não era da nossa igreja, estava lá. Aí eu chamei, dei um terno a ele, não era o que eu gostava. Não era o que eu gostava mais, era um terno novo que eu tinha em casa também. Acho que eu tinha usado umas 2 vezes só. Nem me lembro se eu tinha usado essas 2 vezes. Eu dei para ele, ele olhou o terno, ele gostou, né? Todo mundo gosta. A minha terra diz que até injeção na testa, se for de graça, a gente recebe. E ele gostou. Aí depois eu fui lá dentro, peguei outro terno, dei a ele. Porque eu não gostei, eu não fiquei satisfeito. Ele recebeu. E eu ainda não fiquei satisfeito. Porque até você obedecer, queridos, a instrução que Deus colocou no seu coração, você sabe. Aí até que eu me rendi àquela direção, fui lá e peguei o terno que eu gostava, queridos. Era o terno que eu gostava de pregar. E o terno que eu gosto de pregar, normalmente eu posso pregar toda semana aqui na igreja, não tem problema não, viu, queridos? Eu gostava, cheguei lá e entreguei. Quando eu entreguei aquele terno que eu gostava, ele olhou, esse aqui ele gostou mesmo. Cheguei ali, riu, queridos. Eu entrei, rapaz, 3 ternos. E o Senhor falou, moço, só pedi para você dar um. Se você tivesse obedecido, tinha ficado com os outros 2. Às vezes a gente reluta, queridos, em fazer a vontade do Senhor e tem que fazer mais. Sabe, amados? Então, aqui, esse Cornélio era um homem que ofertava. Ele é a sua casa. Quando fala casa, é a sua família. Versículo 3 diz, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio! Olha só, exclamou, queridos, Cornélio! Este, fixando nele os olhos, possuídos de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas, entenda, oferta, subiram para a memória diante de Deus. Aleluia. Esse homem ainda nem conhecia Jesus, ele tinha só o temor de Deus. Mas o que ele estava fazendo, querido, as suas orações e as suas ofertas subiram para a memória de Deus. Aleluia. Aquilo que você faz, queridos, de coração para Deus, não fica aqui na terra não, sobe para a memória de Deus. Tudo aquilo que você faz para ser visto pelos homens fica aqui na terra. Jesus diz, já recebeu o galardão. Mas aquilo que você faz, mesmo que seja para as pessoas, como Cornélio estava fazendo, as ofertas à pessoa, mas com o coração para Deus, para agradar a Deus, sobe como um aroma suave na presença do Senhor. Aleluia. Então as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então o anjo aparece e diz para ele, não vou pregar o evangelho para você não, vai chamar Pedro. Aí ele vai chamar Pedro, Pedro está tendo uma visão também. Deus dá uma visão a esse homem, Deus dá uma visão a Pedro, Deus faz um lençol descer diante de Pedro e ele vê animais quadrúpedes que pela lei ele não poderia comer porque eram imundos. E Deus diz para ele, Pedro, mata e come. E ele diz, Senhor, de maneira nenhuma, eu jamais comi coisa comum e imunda. E o Senhor diz, não consideres imundo aquilo que eu purifiquei. E isso tudo é para que Pedro, olha só, isso tudo é para que Pedro aceite o convite de ir para a casa de Cornélio, que não era judeu.
Ou seja, queridos, quando você é temente ao Senhor, está fazendo as coisas para agradar a Deus, Deus fala com você. Deus manifesta a glória dele na sua presença, mas ele também fala com outras pessoas. Ele pode dar uma visão a outra pessoa para de alguma forma vir favorecer a sua vida. Aleluia! Ele fez isso, Pedro veio e havia tanta fé naquele lugar que quando Pedro começou a pregar a palavra, eles receberam a palavra no seu coração, eles já receberam o Cristo ali, queridos, ouvindo a palavra, antes do apelo, eles já estavam recebendo de uma forma que o Espírito Santo caiu sobre todas aquelas pessoas e eles foram batizados, começaram a orar em línguas e ainda profetizar. Aleluia! As nossas ações aqui, queridos, elas estão sendo como sementes plantadas em um solo que é fértil, vão germinar, crescer e frutificar. Gostaria de chamar o Ministério de Música. Aleluia! Tem muitas coisas que vão acontecer ainda na sua vida, queridos. Fique com expectativa. Sabe, em Jeremias 17, do versículo 5 ao 7, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. O que ele está dizendo aqui, queridos? Que aquele que confia só em si, no seu braço, nos seus recursos, ele, por mais que tenha, ele vai ser considerado como alguém debaixo de maldição. Ele não vai ver nem quando vem o bem. Ele perde a capacidade de discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. O homem que confia em si mesmo, ele perde a capacidade, a percepção de saber o que é bom. Aleluia! Glória a Deus que nós podemos confiar em Deus. Oh, aleluia! Você pode ficar de pé. Se puder, pode tocar o teclado. Aleluia, o Senhor falou fortemente nesse texto comigo, queridos, e para eu passar para vocês. Sabe, amados, a gente tem que estar com o nosso coração no Senhor. Você pode ter todos os recursos, mas continua com o teu coração em Deus. Aleluia, você vai ter a capacidade de perceber. Qualquer pessoa pode perceber algo que está descoberto, mas os filhos de Deus vão ver as riquezas encobertas. O Filho de Deus, ele é chamado para ver os tesouros ocultos. Aquilo que o homem natural não pode ver, Deus pode te mostrar. Aleluia. Sabe, amados, qualquer pessoa pode ver o valor em uma pessoa que já alcançou uma grande posição. Mas só uma pessoa próspera, de verdade, consegue identificar outra pessoa que é próspera quando o recurso ainda não chegou na vida dela. Aleluia. Lembra do faraó? Ele olhou para José e disse: onde encontraríamos homem como este homem? Aquele homem, José, tinha acabado de sair agora da masmorra, da prisão, e estava diante do faraó. Mas o faraó olhou para José e disse: isso aqui não é um preso que está diante de mim. Isso aqui não é um escravo que está diante de mim. Isso aqui é um homem inspirado por Deus. Isso aqui é um homem que tem um Espírito de Deus nele. Você está comigo, queridos? Um homem próspero, ele consegue ver por trás dos rótulos. Você vai ver por trás dos rótulos. Ei, você vai ver por trás dos rótulos. Você vai ver por trás dos rótulos. Você vai ver por trás dos rótulos. Ei, você vai ver por trás dos rótulos. Vai chegar o currículo diante de você, e aquele currículo não vai fazer toda a diferença, não. Porque você vai ver por trás dos currículos. Aleluia. Ah, mas esse homem aqui, faraó, esse homem foi o homem que traiu Potifar. Potifar colocou tudo na mão dele, e ele traiu com a esposa do homem. Esse aí, se enganaram. Se enganaram, enganaram tu também. Tu tá enganado, rapaz. Eu tô vendo um homem próspero, um homem que serve ao Senhor. Aleluia. 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 Você pode levantar as suas mãos? Eu quero orar pela sua vida. Pai querido e amado, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha colocar colírio, Pai, nos olhos dos nossos corações, Pai.
Para que cada um de nós que aqui estamos presentes, Senhor, aqueles que já estamos vendo, Senhor, possamos ver mais claramente ainda. E aqueles que estão, Pai, ainda sem conseguir ver bem as coisas, sem discernimento, que venham ter os seus olhos também purificados hoje, Pai, em nome de Jesus. E que venha se levantar para um novo tempo na sua vida. Um tempo de paz, um tempo de desenvolvimento de confiança no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, andando como livres, como prósperos e como abençoados na terra que o Senhor te deu, desfrutando da bondade e da paz que excede todo o entendimento, desfrutando de crescimento e abundância, destravando os dons que Deus já colocou na sua vida e ainda estão adormecidos, em nome de Jesus. Ciclos repetitivos, sempre que se repetiam, eu declaro em nome de Jesus esses ciclos de prisão sendo quebrados hoje, agora em nome de Jesus. E você correndo e avançando. Pessoas que sempre estavam repetindo o erro dos seus pais, eu declaro em nome de Jesus liberdade na sua vida. Você não é uma miniatura do seu pai ou da sua mãe. Você é um novo homem, você é uma nova mulher, inspirado por Deus e criado para viver uma nova história na terra. Eu declaro em nome de Jesus a prosperidade do céu crescendo no seu coração, brotando na sua vida e transbordando em todas as áreas: espírito, alma, corpo, relacionamentos, finanças, projetos, tudo que você colocar a mão, todo lugar onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor fazendo prosperar por causa da bênção dele na sua vida. Oh, aleluia! Diga: eu creio e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Diga: cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado. Diga: glorificado. Diga: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade dos seus servos. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra. Você sabe que a fonte da sua prosperidade é Jesus. Você pode sentar todos, queridos, por gentileza. E hoje você quer fazer uma aliança com Cristo. Sabe de uma coisa? Aquele bilhete que eu te falei, a gente recebe quando aceita Jesus. Bilhete para uma eternidade. Você vai experimentar a verdadeira prosperidade no seu espírito. Começa aqui. Relacionamento com Deus restaurado. Pastor, mas eu não estou pronto. Nunca, ninguém, jamais poderia ficar pronto para Jesus. Nós só entregamos para Ele e Ele nos apronta. Aleluia. É como uma árvore que está lá e alguém chega e diz: vamos fazer um grande projeto arquitetônico com você. Ela diz: não, eu tenho galhos tortos, eu não sirvo para esse projeto. Mas aquela pessoa que olha para aquela árvore diz: ei, você tem galhos tortos, sim, mas você vai entrar dentro de um processo e será trabalhado. Nós vamos deixar você conforme o projeto. Deus tem um projeto para a sua vida. E se você está aqui hoje e quer receber a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, quer entregar a sua vida para Ele, para se tornar um discípulo de Cristo, assim como José de Arimateia era um discípulo de Cristo, é uma decisão pessoal e você precisa dizer sim para Ele, levantar a sua mão. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E eu vou te perguntar uma vez
Se você está aqui hoje e quer aceitar Cristo como o Senhor da sua vida, quer entregar a sua vida para Ele, só levanta a sua mão onde você está. Aleluia. Alguém hoje quer aceitar Cristo como o Senhor da sua vida? Se você está aqui, só diga assim para Ele, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu não vou insistir nesse convite, é algo pessoal. Mas se por algum motivo você ficou com algum tipo de timidez em relação a isso, o bom mesmo era você mesmo que ficou tímido já levantar a mão, a romper de uma vez por todas. Mas você também pode procurar Jairo e irmã Isabel, e vai ser uma bênção, amém? Eu quero motivar todos aqui mais uma vez, queridos, a participar dos nossos GDs. Aquele lugar é um lugar de crescimento para a sua vida. Vai ser uma grande bênção, amém? Gostaria de saber se tem alguém aqui que está com alguma dor ou enfermidade e gostaria de receber oração para cura. Se você está precisando receber oração para cura, fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Todos sarados e curados. Tem uma pessoa aqui. Amém. Outra lá atrás, aqui. Tendo as mãos na direção dessas pessoas que estão em pé, nossos irmãos. Pai querido e amado, nesse momento, Pai, nós unimos a nossa fé com a dos nossos irmãos aqui, ou daqueles que possam estar em casa, crendo para receber cura, Pai. E tomamos a autoridade que há no nome de Jesus contra a enfermidade, desde a sua origem aos seus efeitos. E declaramos em nome de Jesus, toda enfermidade seque, desapareça, bata em retirada em nome de Jesus. Seja sarado do topo da cabeça, a planta dos seus pés. Declarar unção de cura do Senhor, descendo sobre eles e restaurando tudo o que possa ter sido danificado, sejam tecidos, sejam órgãos, seja estrutura óssea. A unção do Espírito Santo toca neles em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É muito importante darem testemunho das curas, queridos. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui hoje que quer receber o batismo no Espírito Santo. Se você está aqui e quer receber o batismo no Espírito Santo, a senhora, amém, pode vir, queridas. Mas alguém quer receber o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo tem a evidência bíblica de você falar outras línguas. É um revestimento de poder. E todo cristão precisa do batismo do Espírito Santo. É muito importante. Gostaria só que seguisse o casal aqui de conselheiros. Eles vão dar a ministração e o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, vai batizá-la. Jesus Cristo vai batizá-la. Quem batiza é Jesus, amém, queridos? Os homens podem pôr as mãos, mas quem batiza é Jesus. Glória a Deus. Os dirigentes, pastor Alexandre, Aline,